Os acordos com os russos não valem o papel em que estão escritos. Essa frase é frequentemente atribuída a Otto von Bismarck. No entanto, acho que muitos de vocês sabem que o chanceler, na verdade, nunca disse nada parecido. Ainda assim, essa formulação reflete com tanta precisão, digamos assim, a essência da diplomacia russa, que a questão de sua autenticidade perde o sentido, pois a frase em si é verdadeira. Nos comentários do vídeo anterior, li a opinião de que os acontecimentos no Oriente Médio influenciam nossa região de forma tão indireta que dar atenção ao que acontece lá seria colocar a tragédia ucraniana em segundo plano. No entanto, isso não é bem assim. Na verdade, dependendo do desfecho do conflito entre Irã e Israel, isso pode literalmente aproximar a paz também para a Ucrânia. Em parte falei sobre isso no vídeo anterior, mas agora surgem novas notícias animadoras. Vou explicar, baseando-me em uma postagem de um detento que vocês já conhecem. A posição do nosso país em relação ao Irã é muito confusa. Há pouco tempo assinamos um acordo de parceria estratégica com esse país. É difícil para mim julgar o quanto isso era necessário, o quanto o Irã é realmente um aliado confiável para nós, mas já que o acordo foi firmado, não faz sentido porque não apoiamos o Irã, pelo menos no nível militar e técnico adequado. Na verdade, as cláusulas do acordo assinado entre o Irã e a Rússia não prevêem ajuda militar em caso de agressão contra uma das partes. No entanto, um dos pontos do acordo de parceria estratégica afirma: as partes confirmam o compromisso com o desenvolvimento da cooperação técnico-militar com base nos acordos correspondentes entre elas, levando em consideração os interesses mútuos e suas obrigações internacionais. E consideram essa cooperação como um componente importante para a manutenção da segurança regional e global. Portanto, a pergunta do terrorista internacional Igor Strelkov, por que a Rússia não apoia o Irã, é bastante legítima. E de fato, o A-50, que patrulha as costas iranianas do Mar Cáspio, em teoria poderia ajudar seriamente Teherã a combater a aviação israelense, já que o Irã não possui seus próprios aviões de alerta antecipado de longo alcance. Aliás, isso nos remete novamente à conversa sobre ser prematuro, falar da necessidade de mudar radicalmente as doutrinas militares da OTAN. O Irã é praticamente um pioneiro no desenvolvimento de drones de ataque, tem uma excelente indústria de mísseis, mas é justamente a ausência de um componente tão importante como aviões de reconhecimento radar de longo alcance que torna a considerável frota aérea do Irã praticamente cega. Isso, aliás, é algo que subestimam na Ucrânia. Nem todo mundo entende qual é a vantagem que a Ucrânia obtém com os diversos aviões de reconhecimento que ficam constantemente sobrevoando o Mar Negro e que, além disso, não podem ser abatidos. Mas eu já falei sobre isso. A aviação inimiga continua se preparando para um ataque massivo à Crimeia? A questão é que a aviação das Forças Armadas Unidas da OTAN continua operando na parte ocidental do Mar Negro. Eles avaliam a eficácia do uso dos nossos meios de defesa antiaérea, do emprego dos nossos meios de guerra eletrônica, fazem marcações, tiram fotos. Em geral, eles estão realizando um trabalho preparatório para que, em algum dia daqui, partam embarcações não tripuladas e drones voem para atacar nossos alvos. Moscou poderia, por analogia com as ações dos aliados ucranianos, dar suporte ao regime dos mulás e enviar um A-50 para monitorar o espaço aéreo iraniano? Bem, teoricamente sim. Após a Operação Teia, segundo afirmam os especialistas em inteligência de fontes abertas, as forças aeroespaciais da Federação Russa ficaram com 2 ou 3 aviões de alerta aéreo antecipado A-50 em funcionamento. Mas há um problema. Ele está na ausência de um sistema de comunicação unificado entre o sistema de alerta e controle aerotransportado russos e os S-300 ou Su-35 vendidos ao Irã. Ou seja, como transmitir a informação sobre um caça israelense detectado para o piloto iraniano do Sukhoi? De jeito nenhum, porque esse sistema nem mesmo está bem estabelecido no próprio exército russo. Então, Patriot, lançamentos contra vocês, presumivelmente 3. Saiam, proibiu o ataque, 754, saiam manobrando, copiaram? Sim, estamos saindo. Estou observando um lançamento contra vocês, azimuth de vocês, 350, distância 80. Virem à direita, rumo 240, saiam do ângulo. Altitude baixa, 300 metros, saiam. Sim. Eu já mostrei para vocês a interceptação de rádio entre o operador do A-50 russo e o piloto do Su-34. Como podem ver, a transmissão de dados é feita por voz. Mas uma coisa é relatar a aproximação de um míssil antiaéreo guiado, outra é direcionar um caça iraniano para um F-35 israelense detectado. Resumindo, isso é irreal. Na verdade, o fato de que o exército russo ainda não implementou em massa um sistema automático de transmissão de dados, ninguém realmente esconde.
Veja o que escreveu Viktor Murahovsky, membro do Conselho de Especialistas da Comissão Militar Industrial da Federação Russa, no início do ano. Temos dezenas de bilhões de rublos gastos em um sistema unificado de comando para o nível tático, que é um análogo do Link 16, com resultado zero. E o que mais dizer, além de, Senhor, abençoe a corrupção russa do complexo militar industrial. Já a Ucrânia recentemente teve acesso ao Link 16, ou seja, teoricamente o F-16 da Força Aérea das Forças Armadas da Ucrânia agora pode receber designação de alvos de um Boeing E-3 Sentry que está sobre o Mar Negro. Claro, podem existir restrições, como sempre, mas em teoria é assim que funciona. Então, é possível entender a indignação de Strelkov. Só que na realidade, a Rússia não tem como ajudar significativamente o Irã. Já falei sobre o reconhecimento por radar, mas a própria Federação Russa não tem sistemas de defesa antiaérea suficientes. Se a Rússia deixa até mesmo as fábricas de pólvora desprotegidas, o que Moscou pode oferecer agora a Teherã, além de palavras de apoio? Vamos continuar lendo. No entanto, não houve por parte das nossas autoridades nenhuma declaração realmente firme sobre o apoio a esse país no aspecto técnico-militar. Para mim, isso é estranho. Sempre achei que se em nome da Rússia são firmados certos acordos, então, pelo menos por prestígio, eles deveriam ser cumpridos. Ele achava que, se a Rússia assinou um acordo, ela deveria cumpri-lo. Na minha opinião, George Carlin não tinha piadas tão engraçadas assim. Mas isso não é só engraçado, é também muito revelador. Lembrem-se, eu disse a vocês que é completamente errado perceber o Sul global como um bloco formado que desafia o Ocidente, e agora estamos vendo uma prova disso. Os regimes autocráticos não têm o mais importante, um objetivo comum. Nem a Rússia, nem a China, nem o Irã perseguem um objetivo único. Moscou busca a desglobalização enquanto Pequim faz o contrário. Teherã é movida por fanáticos que têm sua própria visão de mundo baseada em antigos folhetos ilógicos. Nem mesmo o anti-americanismo pode ser atribuído a eles como um fundamento unificador. Atualmente, a Rússia está bastante satisfeita com a administração da Casa Branca, até mesmo propõe lutar juntos contra os fascistas europeus. Já a China, ao contrário, vê em Trump a principal ameaça à sua prosperidade. Bem, e para mim, infelizmente, a posição da China é bastante incompreensível. A China é o principal parceiro do Irã, e a China, talvez até mais do que a Rússia, está interessada para que o Irã possa resistir à agressão que está sendo dirigida contra ele. Não poderia haver outra reação da China além de condenar as ações de Israel. Isso se explica de forma bastante simples. Pequim, assim como Jerusalém, não tem interesse no surgimento de armas nucleares no Irã. Foi justamente com a cooperação da China que as relações diplomáticas entre a Arábia Saudita e o Irã foram restabelecidas. Essa foi uma vitória colossal para o Império do Meio. Afinal, para Pequim, essa região não é apenas responsável por metade de todas as importações de petróleo, mas também é o principal cliente de projetos de infraestrutura. Para a China, que busca dominar o planeta, é vital permanecer como o principal parceiro das monarquias do Golfo Pérsico. E, ao mesmo tempo, a Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos, o Egito, o Iraque, a Jordânia, Omã e outros podem condenar por escrito quantas vezes quiserem os ataques de Israel ao Irã, mas nunca irão se opor de fato a eles. E alguns dos signatários dessas condenações até ajudarão secretamente a interceptar drones e mísseis iranianos lançados contra o território de Israel. Afinal, todos esses países entendem muito bem o perigo que representa para eles um regime dos ayatolás com armas nucleares e sua ideia de exportar a Revolução Islâmica. Para quem não sabe, esse era um dos principais instrumentos da política externa de Teherã: financiar e armar células terroristas em todo o Oriente Médio. Portanto, a China, nessa situação, se quiser manter relações de parceria com os países mencionados acima, nunca irá se opor a Israel. Por isso, nada além de condenações por parte de Pequim oficial é o que veremos e ouviremos. Todos no Oriente Médio vão condenar Israel, mas depois vão voltar para casa e dizer em voz baixa que Israel seja abençoado. Os sauditas, bareinitas, egípcios, líbios, libaneses, todos vão dizer: graças a Deus que eles fizeram isso porque ninguém mais teria coragem. A proposta apresentada hoje diante de vocês é que vocês têm uma escolha entre a guerra e o Irã com uma bomba nuclear. Como já foi dito, essa é uma escolha entre a guerra e a vergonha. Se um país escolhe a vergonha em vez da guerra, acabará tendo tanto a guerra quanto a vergonha. Vocês têm uma escolha: guerra com o Irã nuclear ou guerra com o Irã antes que ele se torne nuclear.
e esperar que, ao não permitir que esse regime se consolide, vocês deem ao povo iraniano a melhor chance que eles já tiveram de derrubar esse regime. Na verdade, os Estados Unidos vão agir contra o Irã em breve, não tenho dúvidas disso. Na verdade, isso já era esperado. O Irã foi alvo de um ataque aéreo maciço por parte de Israel, que foi cuidadosamente planejado e, em todos os aspectos, é uma verdadeira guerra e não uma simples operação. Não, na verdade isso é uma operação, Igor Ivanovich. É justamente isso que a diferencia da guerra que a Rússia iniciou contra a Ucrânia. Israel tem como objetivo claro impedir que o Irã tenha a capacidade de criar uma bomba nuclear. Jerusalém tem fundamentos jurídicos para isso? Não. Mas quando no parlamento de um país liderado por fanáticos religiosos surge um projeto de lei obrigando o governo a buscar a destruição de Israel até 2042, aí as normas jurídicas acabam ficando em segundo plano. Mas o principal é outra coisa. Israel não reivindica territórios iranianos, não deseja anexar Cuzistão, Lorestão e mais 8 províncias. Porque em algum momento, Ciro, o Grande, libertou os judeus para que depois os judeus pudessem libertar o Império Persa. Netanyahu não exige que o Irã abandone a aliança com a Rússia em favor de uma aliança com os Estados Unidos da América, não exige o estudo da Torá nas escolas e não deseja que os iranianos restaurem em todos os lugares os bustos do Shah derrubados durante a Revolução Islâmica. Não, a exigência é bastante clara. Não desenvolvam armas nucleares. Então Israel conduz uma operação militar especial e Putin uma guerra de conquista. Mas isso é só o lado ético da questão. O mais interessante é que Igor Ivanovich, tendo uma boa capacidade de analisar a situação, e não estou sendo irônico, acredita que em breve os Estados Unidos da América vão entrar em ação. Ele escreveu esse post um dia, antes de começarem a aparecer essas notícias. E a entrada dos Estados Unidos na operação israelense é um sinal muito bom, amigos. Se no primeiro dia da operação israelense muitos duvidavam que os Estados Unidos da América se juntariam aos ataques, depois que ficou claro que a Força Aérea de Israel praticamente limpou completamente o céu sobre o Irã, as chances de Donald Trump querer se juntar ao triunfo aumentaram muitas vezes. Mas será que pode haver vantagens nisso para nós opositores do regime de Putin? Bem, em primeiro lugar, o caso iraniano. Este é o primeiro caso em que, durante seu segundo mandato, Donald Trump não apenas faz promessas, mas também começa a realmente resolver problemas que não eram resolvidos há décadas. Em segundo lugar, ao ver uma reação fraca de Moscou e Pequim, que se manifesta em indignações meramente declarativas, a Casa Branca pode ajustar sua estratégia de política externa. Afinal, com o Irã, as abordagens do negociador Witkoff simplesmente não funcionaram. Mas algumas centenas de voos de aviões imediatamente tornaram Teherã mais flexível na questão do acordo nuclear. E em terceiro lugar, caso o Irã não apenas perca seu programa nuclear, mas também a estabilidade política do regime, Donald não precisará mais do ditador russo como intermediário entre o Irã e Israel. Na verdade, essa necessidade vai desaparecendo a cada dia, à medida que as instalações de enriquecimento de urânio são destruídas. Se antes havia a possibilidade de que a Rússia recebesse o urânio enriquecido, agora esse problema foi resolvido com o uso de bombas aéreas. Isso, é claro, é uma hipótese e não é um fato que os acontecimentos na frente Israel-Irã vão influenciar as abordagens do presidente americano. Mas se de repente, em 1 ou 2 semanas, virmos um Trump mais decidido em relação a Putin, não se esqueça de agradecer aos pilotos israelenses. No geral, é claro, o Irã não conseguirá resistir ao poder combinado dos Estados Unidos da América e de Israel, a menos que receba um apoio realmente significativo. Os parâmetros desse apoio, acredito, poderiam ser muito sérios, pelo menos no nível da Rússia, já que é justamente a Rússia que possui sistemas avançados de defesa antiaérea e sistemas de mísseis desenvolvidos com os quais o Irã poderia, se não responder a Israel, pelo menos ameaçar com o uso dessas armas. E talvez isso pudesse impedir Israel de continuar com a agressão e até mesmo de agir de forma agressiva em geral. Em junho de 1981, decolou o primeiro avião de combate construído com tecnologia stealth, o F-117. Desde então, não cessaram as discussões sobre a eficácia dessa tecnologia. Por influência de jornalistas ocidentais incompetentes, o novo F foi apelidado de invisível, embora na realidade o avião se enquadrasse na categoria de baixa observabilidade. Mas os propagandistas russos agarraram-se ao termo invisível, e após a derrubada do F-117 nos céus da Iugoslávia, começaram a zombar dos americanos tolos, que gastaram bilhões de dólares em um suposto avião de ataque furtivo que foi abatido por um velho S-125.
Mas na realidade, mesmo com a perda da aeronave, já naquela época estava claro que essa tecnologia era o futuro. Afinal, realizando mais de 2.500 voos de combate, participando de todas as grandes operações, desde a tempestade no deserto até a guerra no Iraque, o F-117 foi atingido apenas uma vez. Ao mesmo tempo, em todas essas guerras, o inimigo dos Estados Unidos da América possuía um sistema de defesa antiaérea bastante poderoso. No entanto, todas as vezes, os aviões furtivos demonstraram sua eficácia. Mas se o lado russo conseguia por décadas enganar as pessoas dizendo que as tecnologias stealth eram eficazes apenas contra países atrasados, agora essa questão está encerrada de uma vez por todas. Os F-35 israelenses de baixa observabilidade dominaram os céus da Síria, que estava protegida pelos sistemas russos, S-300 e S-400 já em 2023. E hoje vimos com nossos próprios olhos que, mesmo tendo uma defesa antiaérea tão poderosa quanto a do Irã, que comprou da Rússia pelo menos 4 baterias S-300 PMU-2, eles não conseguem fazer nada contra caças furtivos. Claro, esses passarinhos não agem sozinhos. Aqui atuam tanto o reconhecimento espacial quanto os já mencionados aviões de alerta aéreo antecipado, dos quais Israel agora tem mais do que a Rússia. Mas o fato é que as tecnologias ocidentais estão muito à frente das tecnologias russas. E mais uma vez repito, a operação de Israel no Irã pode até não ter mandato da Organização das Nações Unidas, mas que ela contribui para a paz, disso não há dúvida. Afinal, agora o Estado-Maior russo, que certamente há muito tempo vinha desenvolvendo um plano de invasão aos países bálticos, precisa, no ritmo de valsa, fazer correções em suas doutrinas e calcular as consequências de um encontro no ar com um adversário como as esquadrilhas europeias de aviões de quinta geração. Mas é claro, isso não significa que podemos relaxar. Por isso vou repetir mais uma vez uma frase quase patenteada, embora um pouco modificada. Europa, apesar de tudo, é melhor você cavar trincheiras. Embora, como sempre, cabe a vocês decidir ser ou